E se o assassino do caso que você investiga fosse um vampiro? O que você faria? É isso que acontece no livro Obsessão Sangria. E esse é mais um Resenha com Spoiler. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Milena e bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Aqui a gente fala sobre livros e cultura pop. É um aviso, essa resenha tem spoiler, então se você já leu o livro ou não liga pra spoiler, continua. E se você não quer spoiler, salva esse vídeo pra assistir depois e depois vem me contar o que vocês acharam do livro. Beleza? Então, vamos lá para a resenha. Nesse livro, a gente acompanha a Casey, uma investigadora que volta para sua cidade natal depois de vários anos longe. E essa volta já começa bem pesada, porque uma sequência de assassinatos voltam a acontecer, seguindo os mesmos modus operantes de um assassino chamado Degolador. E detalhe, a Casey foi a única sobrevivente desse tal assassino. Com a volta desses assassinatos, tem um detalhe que chama bastante atenção. O assassino começa a deixar pistas diretamente para Casey. E não são mensagens aleatórias, tudo indica que ele quer encontrar ela. Desde o começo, a investigação vira um jogo psicológico. Parece que ele sempre tá um passo à frente do que ela, manipulando tudo e guiando a Casey como se tudo fosse parte de um plano. Durante a investigação, o assassino começa a se aproximar da Casey, de forma cada vez mais invasiva. Primeiro, eles têm um embate na floresta, e depois ele começa a invadir a casa dela, e até mesmo a... ele começa a fingir a ser o psicólogo dela. A Casey tem contato com ele sem saber quem ele é. Ele invade a vida da Casey aos poucos, até que conforme a investigação avança, essa figura ganha uma identidade. E aí, tudo muda. Porque aí, de fato, ela conhece esse assassino e ela descobre que ele não é um simples assassino. Ele é um vampiro. O livro muda e pega um tom mais dark paranormal. A dinâmica vira predador e presa, mas nunca de forma simples. Gente, se vocês notaram uma diferença durante a resenha em relação à imagem, é porque eu tive que trocar de celular. Eu tava com o meu novo e eu tive que voltar pro meu antigo pra continuar gravando, que acabou a bateria. Então eu tive que trocar de câmera. Eu espero que isso não atrapalhe a experiência da resenha. Porque ao mesmo tempo que a Cassie tenta se afastar, ela se envolve cada vez mais. Tem um momento do livro que deveria ser o auge, na minha opinião, que é no momento que ele se infiltra dentro da vida dela, fingindo ser o psicólogo dela. Mas passa muito rápido. Era a oportunidade perfeita pra manipular ainda mais o jogo, sabe? Só que essa parte passa tão rapidinho que acho que foi uma chance jogada fora ali. Podia ter explorado um pouco mais. Com o avanço da história, a gente vê que essa obsessão, ela não começa de agora. O Alexei, que no caso é o degolador barra vampiro da história, ele já observava a Cassie já muito antes. E essa obsessão da Cassie começa no momento no qual ela sobrevive esse degolador. Lá no começo, que ela, como eu falei pra vocês, ela foi a única sobrevivente da história. Que sobreviveu, ela foi a única sobrevivente dele. Então, já começa aí essa coisa deles. Porque, inclusive, um dos motivos dela virar uma investigadora na verdade, ela vira criminologista, é pra começar a investigar o caso do degolador. A partir do momento que a Cassie descobre que o Alexei é um vampiro e que ele é, assim, um assassino, a história não termina aí. Tem um outro ponto de virada. Agora, a escolha é da Cassie de ficar ou ir embora. Mas ela tá tão envolvida com o Alexei e com aquilo tudo que ela escolhe ficar, virar uma vampira. Agora vamos para minhas considerações da história. Eu gostei muito da Cassie. Ela é uma protagonista muito forte. Você vê que ela tem muita garra e é uma protagonista que eu gosto desse tipo, e ela não é chata. Só que o problema acontece quando tem esse momento de virada que ela descobre que o Alexei é um vampiro, e eu acho que aí, a partir daí, que eu acho que ela toma umas decisões muito rápidas que não condiz com a Cassie do começo, sabe? Que é muito mais analítica,
E, enfim. Mas eu entendo que a personagem tem essa virada porque ela descobre uma coisa paranormal. Então, é isso que torna as decisões dela mais corridas. A proposta é muito boa, investigação com um lado paranormal. Eu acho que funciona super bem. A parte da investigação flui muito. A primeira parte do livro flui muito e eu li muito rápido. Então é uma parte bem interessante de se ler. O casal tem muita química, isso também é um ponto muito bom. Principalmente na parte que ele ainda não revelou a identidade dele, que ele ainda tá como degolador. É muito bom a troca que os personagens têm um com o outro. Gosto bastante dessa parte do livro. E o elemento sobrenatural, ele parece construir ainda mais a narrativa. Ele não parece uma peça jogada. Isso é muito bom, inclusive. Que eu já peguei histórias que o elemento sobrenatural era tipo uma coisa muito um acessório. E nesse livro se encaixa muito bem. Agora a gente vai pra parte que eu acho que não funcionou no livro, que começa com o ritmo dele. O ritmo dele, ele começa super bom, tipo, no começo o livro, ele é muito bom de ler, você lê muito rápido. Só que a partir do momento onde que tem a virada, onde ela descobre que existem vampiros, é aí que eu acho que começa um ritmo totalmente truncado dentro da história. Acontece tudo muito rápido. E uma coisa também que eu acho que poderia ter sido muito mais explorada é a parte mística da cidade. Eu sei que tem um segundo livro, que é sobre a amiga da Casey, que é uma bruxa e ela nem sabe que é uma bruxa. Então, eu acho que vão explorar muito mais essa parte mística da cidade nesse segundo livro. Mas, na minha opinião, podia ter colocado um pouquinho mais dentro do primeiro livro. Essa parte mística das bruxas, dos vampiros e tudo mais. Acho que podia ter colocado um pouquinho mais dentro desse livro, para dar uma visão mais geral. No geral, é um livro envolvente, a vibe prende, mas ele peca na execução, principalmente no ritmo, como eu falei, e nas oportunidades pouco exploradas. Então, minha nota é 3 de 5 para essa leitura. Eu li ele depois de ler Morro dos Ventos Vivantes, que me deixou com uma ressaca e ele me tirou. Eu gostei. Se você gosta de dark romance com vampiros, enfim, esse tipo de conteúdo, é uma leitura que você vai gostar bastante. E só pra lembrar mais uma vez, como eu disse, é um dark romance, não é um romance saudável, não é. É uma história de obsessão dos dois lados. Inclusive, o nome já remete a isso, né? Obsessão Sangria. E mais uma vez, lembrando que é um livro para maiores de 18 anos. Obsessão Sangria está disponível no Kindle Unlimited. Inclusive, a autora é nacional, então vai dar uma forcinha pra ela, galera. Se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva no canal. E me contem se vocês já leram esse livro, se vocês estão curiosos pra ler. Enfim, é isso. Um beijo, até a próxima.